Amém. Que Glória a Deus. delícia. É assim a palavra do Senhor, que nos edifica, que nos traz vida. E agora nós vamos trazer aqui, né? A Pri trouxe para vocês aqui uma palavra, um maná, que veio direto do Papai do Céu para o coração dela. E também eu creio que é para o seu coração também. Então vamos orar, colocar a vida da tia Pri. Se você estiver aí em casa, estenda as tuas mãos em direção ao seu celular, à sua TV, seu notebook e abençoa aqui juntinho comigo a vida da tia Pri. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, queremos nos colocar agora na Tua presença, Senhor. Pedimos a Deus a Tua graça. Pai especial, que o Senhor esteja com a tia Pri, que o Teu Espírito Santo de Deus, ó Deus, venha conduzindo, ó Pai, este programa, esta ministração, para que ela venha falar, Senhor, não aquilo que ela quer, mas sim aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Papai querido, muito obrigado, porque o Senhor vai falar agora nos nossos corações. Prepara, Deus, nosso coração, para que nós possamos receber essa semente da palavra, e ela possa germinar, Deus, em nossos corações. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Tia Pri, se precisar de mim, eu estou aqui, e deixa Deus te usar aí, tá bom? Amém, tia Su. Crianças, que benção, né? As crianças de perna comprida, de perna curta. Nós podemos estar aqui. Para mim é uma honra poder estar fechando esse mês de outubro, tempo de ser criança. O tema do nosso programa Missão de Amor, eu já coloquei que é nosso, tia Su. É Eclesiastes, né, capítulo 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. E o mais importante, né, que eu gosto muito, que fala, é o número 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, embaixo desse céu, onde que nós, né, estamos aqui na terra, há um propósito. Nós somos um propósito de Deus. Nós temos um grande propósito aqui na terra. E a história que o Senhor colocou no meu coração, né, como fala sobre o tempo, é de um garoto chamado Juliano. Juliano, ele, né, a mamãe e o papai dele esperava ele ansiosamente. Então chegou o grande dia do Juliano nascer. Juliano nasceu. Que lindo dia! Ele chegou fazendo, né, trazendo tantas emoções, tanta alegria. E ali ele, né, querendo conhecer o mundo, né, saindo ali do seu casulo, da sua casinha dentro da barriga da mamãe, vindo para este mundo. E o tempo passou. O tempo passou, Juliano começou então a engatinhar. Juliano começou a engatinhar para um lado para o outro e as coisas não paravam mais no lugar. Ele começou a descobrir o mundo, descobrir as coisas, experimentar, começou a desenvolver. Juliano, assim foi crescendo. Passou-se mais um tempo, então Juliano começou a andar. Ele começou a andar e logo caiu. Então, assim, ele começou a prestar mais atenção, porque ele machucou. E o tempo passou. Tudo tem um tempo. Juliano, então, cresce mais um pouquinho. Aos 4 anos, Juliano, ele vai com o seu priminho para uma sorveteria e comeu um monte de sorvete. Chegou de noite, ele ficou doente. Então, ele entendeu que tudo que é demais também faz mal. E o tempo foi passando. Juliano começou a ir para a escola. Chegou na escola, conheceu os amiguinhos, foi crescendo, crescendo, crescendo. E sabe o que aconteceu, crianças? Ele chegou a ficar agora. Ele já estava grande, já sabia muitas coisas. Ele completou 13 anos. E ali, Juliano, com 13 anos, começou a conhecer as coisas do mundo.
começou a fazer amizades. Os amigos que Juliano estava, né, ali no meio, no ciclo de amizade, não fazia muitas coisas boas. Eles estavam se envolvendo com as coisas do mundo. E quando Juliano ele ficava indeciso, ele ia para a igreja com seus papais e lá ele aprendeu a palavra do Senhor, que há tempo para todas as coisas. E também ele aprendeu, como diz no livro de Salmos, Salmos número 1, que nós não devemos se assentar na roda dos escarnecedores. Mas Juliano, ele queria estar envolvido naquele grupo, ele queria fazer parte daquele ciclo de amizade. Mas aqueles amigos de Juliano, eles fumavam, eles roubavam, eles faziam bullying com os outros amigos, eles não agradavam a Deus. E Juliano começou a perder o interesse de ir para a igreja. Ele já não estava mais frequentando a escola dominical, ele já não estava mais indo participar do grupo dos adolescentes. Aos 14 anos de idade, Juliano conheceu uma moça, uma adolescente como ele. E sabe o que aconteceu, crianças? Ele começou a namorar com ela. Você acha que Juliano tinha idade para namorar? Se tudo há tempo para todas as coisas, Juliano começou a pular etapas da sua vida. Então, Juliano começou a namorar com ela. Sabe o que aconteceu? Ela engravidou. E os seus pais falaram para ele e para ela: agora vocês vão ter que casar, porque vocês pularam uma etapa da vida de vocês. O tempo de vocês, que era o tempo de estar brincando, estudando, vocês quiseram ter uma vida de adulto. Então, assim, ele casou. Juliano casou, não quis mais saber de ir para a igreja, esqueceu de vez de Deus, não frequentava mais a igreja. Juliano começou a trabalhar muito. Não tinha nem tempo mais para a sua família. Imagine um adolescente começar a trabalhar, parou de estudar. Ele não tinha um curso técnico. Então, ele tinha que trabalhar em qualquer lugar, fazer qualquer tipo de serviço, porque ele tinha que levar o sustento para a sua casa. E assim foi se passando os anos, Juliano cada vez mais afastado do Senhor, a sua família, ele não tinha muito tempo para a sua família e não ficava muito tempo com seu filho. Mas as coisas não estavam do jeito que Juliano queria. Juliano se arrependeu das suas atitudes, das suas escolhas. Mas agora era tarde demais. Juliano estava com 50 anos. O tempo dele já havia passado. Juliano acaba ficando doente. E ele vai parar no hospital. Chega no hospital, ele pede para Deus perdão, se arrepende e pede mais uma chance. Só que Deus, ele tem o tempo, o dia que ele reservou para nós vir para o mundo, conhecer o mundo. Ele reservou o tempo que você vai passar a sua infância, que você vai casar, o tempo que ele vai determinar para você que o seu propósito chegue no final. E assim foi com Juliano. O tempo dele chegou ao fim. E Juliano agora não tinha mais o que fazer, porque é um tempo determinado por Deus. Deus, ele determina o dia que nós iremos nascer, e Deus também determina o dia que nós iremos morrer. Então, crianças, que nesse mês de outubro foram faladas muitas coisas aqui, que há tempo para todas as coisas. Deus deixou um tempo determinado para tudo. Há o tempo, meninas, de vocês brincarem com seus brinquedos, com as suas bonecas, fazer aquele papel que todas as meninas fazem, brincar, arrumar, trocar roupinha, porque é o tempo de você brincar. Meninos, há tempo de vocês brincarem com os seus carrinhos. Há tempo de vocês brincarem com os seus brinquedos. Nós estamos ocupando muito tempo com videogame, com as redes sociais, estamos deixando as coisas simples. Um simples estudo, ler uma boa leitura, que nós precisamos ler bastante, porque há tempo para todas as coisas. Há o tempo de nós estudarmos.
Há o tempo de nós estarmos preparados para aquilo que o Senhor tem para nós, porque há um tempo determinado debaixo do céu sobre a nossa vida. Nós temos um propósito de adorar a Deus. Juliano, ele cresceu sim num berço evangélico, mas ele preferiu as coisas do mundo. Assim, ele entristecendo o coração de Deus. Deus, ele entregou o seu único filho, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, para morrer por mim e por você. E quando nós estamos longe de Deus, quando nós esquecemos desse propósito que Deus fez para nós, ele se entristece. O coração de Deus se entristece muito, porque o inimigo ele veio para nos afastar de Deus. E quando eu estou longe de Deus, o meu coração fica triste, Deus se entristece. Mas há um propósito. Você veio com um propósito nesse mundo. Não pula a etapa da sua vida. Faça cada coisa no seu tempo. Há o tempo de nascer, o tempo de crescer, o tempo de engatinhar, o tempo de andar. Vai chegar o seu momento que você vai poder ter uma vida de adulto. Não seja uma criança adultizada, seja uma criança. Aproveite esse momento que você tem de ser criança, brinque, participa, porque Deus, ele determinou um tempo para todas as coisas. Há um propósito. E quando nós estamos no propósito de Deus, quando nós seguimos o propósito do Senhor, não tem como nós entristecer o coração de Deus. O Senhor, ele fica alegre conosco. O nosso coração fica alegre, porque o Senhor, ele preparou tudo. Você tem a oportunidade de poder brincar, você tem a oportunidade de fazer uma boa leitura, você também tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus, você tem a oportunidade de ser um adorador, porque Deus nos fez com um propósito, o propósito de vir para a terra para adorar e bendizer o seu nome. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Então, quando nós deixamos, como Juliano fez, preferiu as coisas do mundo, preferiu fazer parte de um grupo que desagradava a Deus, e ele começou a invadir as coisas do mundo, ele começou a trazer o mundo para dentro da sua casa. Nós temos o direito de escolha. A Bíblia diz que nós podemos escolher. Mas o apóstolo Paulo disse, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E quando nós escolhemos, o Senhor, ele deu livre direito, livre arbítrio de nós escolhermos. Mas as nossas escolhas têm uma consequência. E a consequência dessa escolha nós não tem como escolher. Ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Vai depender do que nós escolhemos. E qual o caminho que nós escolhemos hoje? Será que o nosso fim, nós vamos poder chegar lá no final, como Juliano chegou, e ele se arrepender porque ele deixou passar toda a sua vida, ele deixou passar tudo, menos servir a Deus. Então, nós temos o nosso tempo, o tempo de brincar, o tempo de estudar, o tempo de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Tudo tem o seu tempo determinado. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Vamos aproveitar melhor o nosso tempo. Nós gastamos tanto tempo assistindo filme, jogando nas redes sociais. E qual é o nosso tempo? Porque enquanto que eu estou ocupando o meu tempo, que eu não estou desenvolvendo outras habilidades, eu não estou brincando, eu não estou me divertindo, a minha mente está sendo influenciada, está sendo cheia de coisas fúteis, com entretenimento, e não está sendo cheia da palavra do Senhor. Nós esquecemos de estudar esse livro abençoado. Mas hoje, nesse mês de outubro, eu creio que vocês aprenderam muito sobre o tempo de ser criança. Deixa as coisas de adulto para os adultos. Vai chegar o seu tempo que você vai poder namorar, vai chegar o seu tempo que você vai poder trabalhar, que você vai casar. Mas não seja uma criança adultizada. Crianças, não usem roupas que vai deixar vocês sensuais, porque vocês são crianças, para atrair olhares.
porque é o tempo de ser criança. Tudo tem um tempo determinado. Não queira adiantar o tempo na sua vida, porque pode acontecer coisas como aconteceu com Juliano, ou também pode acontecer outras situações. Por isso que Deus deixou um tempo para todas as coisas. Existe um tempo determinado. E quando nós seguimos o tempo de Deus, porque o nosso tempo é um, o tempo do Senhor é outro, mas quando nós seguimos o tempo que Deus deixou para a nossa vida, o Senhor, Ele faz grandes coisas e nós seguimos o plano do Senhor. Tia Su, vem aqui, por favor. Porque o Senhor, a palavra do Senhor diz, né, que Ele amou o mundo de tal maneira. E quando Ele disse que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. E quando Jesus ele veio ao mundo, Ele veio simplesmente para nos livrar do pecado. O pecado, ele veio simplesmente para nos afastar do Senhor. E com esse pecado, ele trouxe todas essas coisas. A primeira coisa, ocupar o nosso tempo, Tia Su. Ocupar todo o nosso tempo, para que nós não aprendemos a palavra do Senhor, para que nós não queremos antecipar a nossa vida. Mas ele falou, não, eu não posso deixar, eu fiz um propósito para os meus filhos. Então ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, Tia Su, para nos resgatar de todo o pecado. E ele deixou escrito na sua palavra, porque ele diz que nós precisaríamos crescer espiritualmente. Por isso que ele deixou escrito que há um tempo determinado para todas as coisas. E quando eu sigo esse tempo determinado de Deus, criança, na minha vida, eu sim vou ter o direito de ter uma vida eterna, porque Ele está preparando algo maravilhoso para mim. Mas também esse tempo para mim morar nas mansões celestiais é no tempo do Senhor. Mas Jesus, Ele diz, o tempo é hoje de nós repensar as nossas atitudes, criança. O tempo é hoje de nós mudar as nossas escolhas. Vamos rever os nossos amigos, o ciclo de amizade que eu estou escolhendo, como que eu estou me comportando na escola. Quando eu vestir uma roupa, eu posso olhar no espelho e falar, será que eu estou vestida como uma criança ou estou sendo um adulto infantil? Um adulto criança? Será que a minha roupa está sendo sensual ou eu ainda sou uma criança? Nós temos um tempo determinado para todas as coisas, criança. E esse tempo Jesus deixou para nós. E quando nós respeitamos esse tempo, eu tenho certeza que as consequências das nossas escolhas serão bênção e vitória para a nossa vida. Por isso que Deus, Ele não pensou muito. Ele simplesmente enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você. E eu preciso crer. Não é fácil, não é verdade, Tia Su? A gente esperar no tempo do Senhor. Mas nós precisamos ser obedientes. Quando eu sou obediente, eu respeito o tempo do Senhor na minha vida. Eu respeito cada fase da minha vida. Eu vou ter bênçãos alcançadas. Eu vou ser abençoado. Porque existe um propósito. E o maior propósito do Senhor nessa terra é que nós sejamos filhos abençoados e prósperos. Mas para mim ser abençoado e próspero, eu preciso andar em obediência. E eu preciso seguir os mandamentos que o Senhor deixou para a minha vida. Que nessa tarde de sexta-feira, essa última sexta-feira do mês de outubro, que nós podemos refletir o tempo de ser criança. Vamos ser criança. E nós crianças, né, aí os adultos de perna comprida, que nós vamos ter a essência de uma criança. Que nós vamos ter essa essência de adorar a Deus em espírito e em verdade. E que nós também reservamos um tempo para estar com os nossos filhos.
Vamos reservar um tempo para estar junto com a nossa família. Obrigada, Tia Su. Porque há um tempo para todas as coisas. Há o tempo, papai, mamãe responsável, de você estar no seu trabalho. Há o tempo de você estar na sua igreja, fazendo os trabalhos do Senhor. Há o tempo de você estar com o seu esposo, com a sua esposa. Há o tempo também de você estar ali conectados, né? Porque é algo da nossa realidade. Mas o tempo primordial é o tempo que você reserva para o seu filho. É o tempo que você reserva para estar com sua pérola preciosa que o Senhor deixou para você. Esse tempo não é um tempo que você pode dividir com o seu celular, não é um tempo que você vai dividir com os afazeres da sua casa. É um tempo único. Reserve um tempo, brinque de jogo da velha com o seu filho, brinque de jogo da memória, estude a palavra de Deus com os seus filhos. Senta com eles, conversa com eles. Procure saber o que está acontecendo com seus filhos. Se relacione mais intimamente com seus filhos. Porque as crianças também estão precisando desse tempo de pai e filho. E o Senhor diz na sua palavra: instrui o menino no caminho que deve andar. Se nós não instruirmos os nossos filhos, como eles vão viver um tempo de ser criança? Se nem mesmo nós reservamos um tempo para os nossos filhos. Então, papai e mamãe, que nessa tarde, você que é responsável por uma criança, direta ou indiretamente, vamos respeitar o tempo deles de ser criança. Vamos respeitar o tempo de cada fase que eles, precisa passar. Criança não namora. Muitas vezes nós vemos assim, olha lá um menininho de 3, 2 aninhos, de mãozinha dada com a menininha, ou vice-versa, e nós ficamos todos felizes. Ah lá, já está namorando, é o namoradinho. Não, criança não namora. Existe um tempo determinado por Deus para que eles façam essas coisas, porque não adianta querer pular etapa da vida, temos que ter maturidade. Criança, você está aprendendo a ter maturidade, você está aprendendo a crescer, você está conhecendo o mundo, está em desenvolvimento. Então, vamos respeitar o tempo de ser criança, porque Deus deixou cada coisa reservado no seu tempo. E se você quer viver uma vida de bênção, se você quer viver uma vida de vitória aqui na terra, viva o tempo de Deus, e temos que ser obedientes, Tia Su. Amém. Temos que ser obedientes. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Tia Su. No tempo de ser criança. Juliano não teve uma oportunidade, porque o Senhor reservou o começo, o meio e o fim da sua trajetória aqui na terra. Como nós não podemos ser, fechar os olhos, Tia Su, e achar que vamos ser eternamente. Não. Deus reservou o nosso tempo de nascer e o tempo que Ele nos levará para morar junto com Ele lá na glória. Eu creio dessa forma, Tia Su, que eu irei morar na glória com o Senhor. Estamos aqui servindo, certo, nos preparando. Então, e o tempo que nós estamos nessa terra é um tempo de passagem, Tia Su. Crianças, estamos vivendo uma experiência terrestre, porém a experiência espiritual irá continuar lá na glória. Então, que esse tempo que nós passamos aqui, vamos viver o propósito do Senhor na nossa vida. Aqui nós estamos só de passagem.